Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Nós estamos aqui no nosso culto online. Hoje você está vendo um cenário aqui um pouco diferente, não é verdade? Esse, meus irmãos, é o meu gabinete, né? Se você nunca esteve aqui no gabinete pastoral, seja muito bem-vindo, né? Sinta-se aí na sua casa. Obviamente você está na sua casa, mas simbolicamente, neste gabinete, sinta-se em casa também. Hoje a gente está em um cenário um pouco diferente, eu estou precisando gravar aqui na igreja, então os irmãos vão ouvir um pouquinho de barulho de carro, né? O gabinete fica aqui muito próximo à rua, aqui à minha esquerda, então não se preocupa não, né? São coisas normais desses dias loucos que nós estamos vivendo. O importante é que o culto online começou e o meu desejo é que Deus esteja ministrando ao seu coração nessa noite. E nós chegamos ao encerramento da nossa série As Extraordinárias Mulheres da Bíblia. E eu fiquei pensando como nós vamos encerrar uma série tão legal nesse mês de março, nesse mês das mulheres. Lembrando que Deus está falando aos nossos corações, tanto para homens como para mulheres. De qual mulher nós vamos falar na data de hoje? E pensando nisso, eu falei assim, a braba tem nome. Eu vou falar sobre a mãe de Jesus, Maria. Maria, a mãe de Jesus, certamente uma das maiores e mais extraordinárias mulheres de toda a Bíblia. E é por isso, meus irmãos, que no nosso tema de hoje, eu quero falar com você sobre o tema Uma Mulher Super Extraordinária. Uma Mulher Super Extraordinária. Lá em Lucas, no capítulo 1, nos versículos 26 e 27, né? Lucas 1, versículos 26 e 27, nós vemos o início, né, da história de Maria, o seu chamamento para a missão de ser mãe biológica ou mãe humana de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E lá diz que uma virgem, cujo nome era Maria, apareceu o anjo do Senhor. Esse é o nosso texto de hoje, meus irmãos. Depois você lê totalmente o texto na sua casa, lá em Lucas, no capítulo 1, nos versículos 26 a 27, e nós veremos ali então o chamado de Maria. Eu não vou ler agora porque nós vamos ler vários versículos durante a nossa reflexão, então fique ligadinho aí com a sua Bíblia em suas mãos. Uma mulher super extraordinária. Maria, meus irmãos, ela foi escolhida para protagonizar o papel mais importante que uma mulher já desempenhou na face da terra. O seu papel, ele vai além, né? Ele está além do que qualquer outra mulher já poderia ter feito na história da humanidade. Ninguém contribuiu tanto para a humanidade como essa mulher super extraordinária que é Maria, a mãe de Jesus. E, meus irmãos, ela recebeu a missão de ser mãe do Cristo. E quando nós olhamos lá para João, no capítulo 1, no versículo de número 1, nós vemos que ela está herdando dentro do seu ventre o próprio Deus, né? Ali coloca Jesus Cristo como sendo o próprio Deus. Então a experiência de Maria, essa situação que Maria vive, ela está além do que qualquer outra mulher, do que qualquer outro ser humano já possa ter vivido algum dia. No seu ventre, ela acolheu sobre a graça do Espírito Santo aquele que veio ao mundo para salvar a humanidade perdida. Mas quem era Maria? Eu pergunto para você nessa noite, será que Maria, ela é uma santa? Será que Maria era uma mulher santa, como muitos dizem por aí? Absolutamente que sim. É óbvio que Maria era uma mulher santa, era e é
uma mulher santa. Agora, o grande problema é a confusão que as pessoas fazem a respeito desse termo, a santidade de Maria, né? O que significa ser santa? Será que Maria ela pode então fazer milagres? Ela pode interceder por nós? Obviamente que não. Mas Maria é santa. Maria é uma mulher que tem uma intimidade com Deus muito grande, uma intimidade inenarrável, era algo diferente de tudo aquilo que nós já vimos ou imaginamos, né? Ou que nós alcançamos, vamos dizer assim. Meus irmãos, para respondermos essa pergunta, né, toda a nossa reflexão de hoje, ela vai rodar em torno desse tema. Quem era Maria? Se ela era uma mulher extraordinária, como ela pode me inspirar? Como ela pode inspirar você a buscarmos sermos santos também? Nós precisamos analisar as suas qualidades e o seu caráter. Então nessa noite eu quero encerrar a nossa série, hoje estamos encerrando a série As Extraordinárias Mulheres da Bíblia, analisando o caráter de Maria, as suas qualidades, entendendo aquilo que nós precisamos buscar também quando nós olhamos para a vida dessa mulher sensacional. Meus irmãos, Maria foi escolhida para ser mãe do Salvador da humanidade. Eu fico pensando que ela recebeu dentro de si mesma, ela guardou dentro do seu próprio corpo o Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Criador de todas as coisas, habitou dentro dessa mulher. Então imaginemos nós o nível de santidade que Maria tinha na sua vida, de intimidade e de relacionamento com o Senhor. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre Maria, sobre suas qualidades e sobre o seu caráter. Vamos olhar para a vida dessa mulher e vamos entender um pouquinho o que nós precisamos buscar para as nossas vidas também, para também alcançarmos vidas extraordinárias. Esse é o nosso objetivo dentro dessa série. Amém? Meus irmãos, em primeiro lugar, Maria era virgem. Maria era uma mulher virgem, quando ela teve essa experiência de trazer ao mundo o Filho de Deus. É isso aí, pastor, eu sabia, é a sempre Virgem Maria. Opa, aí não. Sempre virgem não. Não é? Maria era virgem à altura da concepção do Messias, para que se cumprisse as profecias de Isaías. Mas depois disso, Maria ela teve uma vida normal com seu marido José. Mas eu quero analisar com você, né? A Bíblia diz que ela teve filhos e filhas. Jesus não é o unigênito de Maria. Jesus é o unigênito de Deus. A Bíblia diz, e ela usa esse termo, que Jesus ele é o primogênito de Maria. O primeiro. E se tem um primeiro, tem um segundo, talvez um terceiro, um quarto. Mas de Deus, Jesus é o seu unigênito, o seu único filho. Mas Maria era virgem. No momento do seu chamado, no momento da sua missão, no momento em que Deus chama Maria para que ela cumpra o papel mais extraordinário de toda a história da humanidade, Maria estava em um estado de virgindade. Lucas 1, 26 a 27, como eu citei para vocês aqui logo há pouco. O anjo Gabriel, ele foi enviado, né, da parte de Deus à cidade de Nazaré a uma virgem cujo nome era Maria. Meus irmãos, naqueles tempos nós precisamos entender o valor da virgindade. Hoje a mídia, a televisão, o mundo está assim banalizando a virgindade, né, colocando como algo sem valor, incentivando inclusive que as pessoas não guardem a virgindade de forma alguma para o casamento. Mas isso vai completamente ao encontro, e quando nós falamos que vai ao encontro, a gente pensa que concorda. Não, ir ao encontro significa discordar, né? Colidir. Isso vai contra aquilo que a Bíblia nos ensina por ser verdade. Nos tempos de Jesus, e assim ainda deveria ser nos dias de hoje, a virgindade física de uma mulher, de um homem também, ela era algo de um valor muito grande. Tinha um grande significado espiritual e moral.
Isaías, capítulo 62, versículo de número 5, vem nos falar sobre isso. E José, o marido de Maria, né, o noivo à altura da gravidez de Maria, mas depois do seu marido, ele não teve relações com Maria até que Jesus nascesse. A concepção de Jesus, ela foi divina, ela foi virginal, né, para que acontecesse de uma forma santa. Mateus capítulo 1, versículo 25 nos fala sobre isso. Eu quero dizer para você nessa noite que a virgindade de Maria, ela era indispensável para o cumprimento das profecias de Isaías, capítulo 7, versículo 14. 760 anos antes da vinda de Cristo, Isaías disse que o Cristo nasceria de uma virgem. Mas, pastor, o que simbolizava a virgindade de Maria? O que simboliza? O que eu posso aprender com a virgindade de Maria? A virgindade de Maria, naqueles dias, ela simbolizava a pureza espiritual, pureza moral, pureza espiritual, pureza de vida, algo que todos nós precisamos também, meus irmãos. Você e eu precisamos buscar uma vida moral e uma vida espiritual pura. Amém? Precisamos levar a nossa vida em pureza. E a respeito disso a Bíblia fala sobre diversas vezes, né? Para nós não nos assentarmos à roda de escarnecedores, a não habitar na nossa boca palavras torpes, porque a pureza, ela passa por diversas áreas diferentes da nossa vida. Temos a pureza moral, temos a pureza espiritual, temos a pureza da mente, a pureza da boca, a pureza do coração. E eu, quando olho para Maria, eu encontro uma mulher santa, uma mulher absurdamente pura, uma mulher que vivia em pureza e que me ensina que eu também preciso levar uma vida de pureza. E Maria, ela vem nos ensinar então nessa noite que nós devemos regressar a uma vida de santidade, a uma busca pela pureza. Meus irmãos, como nós nos contaminamos fácil hoje em dia com as sujeiras, com as imundícies do mundo, com a sujeira, com as imundícies do diabo, e isso é muito perigoso para nós. Amém? Maria, essa mulher extraordinária, ela vem ensinar a você e a mim a levarmos uma vida pura, a levarmos uma vida santa, a levarmos uma vida que agrada ao Senhor. Em segundo lugar, eu quero dizer para você que Maria, ela é uma mulher também agraciada. Ela não é apenas uma mulher pura, virgem, mas ela é uma mulher agraciada. Diz Lucas, lá no capítulo 1, no versículo 28, na parte A, e estando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada. Meus irmãos, o termo quer dizer que ela foi honrada por Deus. Honrada por Deus. Muito favorecida por Deus. Ela recebeu uma graça divina em sua vida. Mas eu quero alertar você que esse favor de Deus, não é? Maria, ela não era, ela era uma mulher santa, ela buscava santidade, mas não existe ser humano que esteja pronto para carregar dentro de si o próprio Deus, que foi o que Maria viveu. Então Maria, ela leva uma vida santa, claro, ela é diferente dos demais seres humanos, ela é uma pessoa assim que, a exemplo de outras pessoas na Bíblia, como Jó, por exemplo, ela buscou uma santidade, como Noé, ela buscou também uma santidade, mas ela careceu da graça de Deus para receber Cristo dentro de si. E Maria, ela vem nos ensinar então que nós, por mais santos que sejamos, por mais que a gente busque a santidade, por mais que a gente procure viver uma vida que agrade a Deus, não se iluda, não pense que você é bom, que você é boa. Ainda assim, a exemplo de Maria, nós sempre careceremos da graça, do favor imerecido do Senhor. Maria foi alvo da graça de Deus. E essa mulher extraordinária, ela vem ensinar
a mim e a você que nós também precisamos ser alvos da graça de Deus. Amém? Quando nós somos alvos da graça de Deus, nós vivemos coisas maravilhosas e verdadeiramente, preste atenção nisso, vem para mim, verdadeiramente nós vivemos coisas que nós não merecemos, porque graça é isso, é favor imerecido. Às vezes eu converso com a Liz, e falo assim, poxa, Deus ele me abençoa de uma maneira que eu não mereço. E meus irmãos, Deus abençoa a mim, Ele abençoa a você também, de diversas maneiras, de maneiras que nós não merecemos. E quando nós somos abençoados por Deus de maneiras que nós não merecemos, nós estamos vivendo a graça do Senhor. E Maria, ela veio me ensinar que nós podemos ser alvos da graça do Senhor, porque ela foi. O anjo, ele disse para ela, agraciada, salve agraciada, salve mulher, alvo da graça do Senhor. Era santa? Era. Vivia uma vida diferenciada? Vivia, mas ainda assim precisou ser alvo da graça do Senhor. Receber Cristo dentro de si não foi algo da própria Maria, um merecimento próprio, mas foi uma dádiva, um presente de Deus. E nós precisamos entender que na nossa vida, muitas e muitas vezes nós recebemos dádivas do Senhor, graças que nós não merecemos, e como isso é maravilhoso e extraordinário. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. A sua pureza, a sua busca de santidade, ela atraía, sim, não tem como dizer que não, o favor do Senhor. Então, quando nós buscamos a santidade, quando nós buscamos a pureza, não que por merecimento nosso, mas isso em certa medida atrai o favor constante do Senhor. Porque a palavra nos diz que o Senhor ele se aproxima daqueles que querem caminhar próximos a Ele. E isso Maria fazia na sua caminhada de vida. Ela era uma mulher que caminhava próxima ao Senhor. Então Maria era uma mulher pura, a sua virgindade ela nos aponta para isso. Maria era uma mulher alvo da graça do Senhor. E Maria era também, em terceiro lugar, uma mulher que tinha a presença do Senhor. Ela vivia constantemente a presença do Senhor. Lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 28, o anjo do Senhor, ele disse para Maria, o Senhor é contigo. E eu quero dizer para você nessa noite, que Maria, ela me ensina isso, que o Senhor, ele é comigo, o Senhor, ele é contigo. E Maria, ela precisava ter essa consciência, meus irmãos, ao dizer que o Senhor era com ela, o anjo ele declarou o que talvez ela ainda não tivesse consciência de uma forma muito clara. Talvez Maria ela nunca houvesse parado para pensar sobre isso. Talvez Maria ainda não tivesse parado para pensar assim, poxa, o Senhor é comigo. Maria está grávida em um tempo onde a gravidez onde a virgindade era extremamente valorizada. Ela está grávida em uma época em que ela precisava ser virgem, e ela estava de fato grávida virgem, mas a sociedade não sabia disso, as pessoas não tinham consciência disso, logo as pessoas começariam a falar mal de Maria. Você conhece a história, você sabe que o próprio José, o seu noivo, apesar de amar muito Maria, ele não entende o que está acontecendo, ele fica triste, lá no fundo ele sente que foi traído, e ele tenta largar Maria em segredo, porque a punição para quem traísse alguém era uma punição muito pesada. Você lembra Jesus intervindo na vida daquela mulher que ia ser apedrejada por causa de adultério? Então Maria ela está vivendo um ambiente de muito perigo também na sociedade ao carregar uma gravidez sendo virgem. Talvez ela está com muito medo, talvez ela está muito assustada, ela está ali, não sei, não é? O que nós faríamos no lugar dela? Como nós reagiríamos?
Será que nós ficaríamos com medo, assustados? Será que as pessoas falariam mal de nós? Será que nós teríamos medo de perder a vida que nós estávamos construindo? Maria estava construindo uma vida com José, e José agora tenta alargar em segredo por uma gravidez em virgindade. Mas aí o anjo ele vem até Maria e diz: Maria, você não precisa ter medo das adversidades, dos problemas que estão se levantando, do que as pessoas vão dizer de você. José não vai te largar. O Senhor irá intervir nessa situação, mas saiba de uma coisa: o Senhor é contigo. E meus irmãos, Maria me ensina que nós também precisamos ter essa consciência de que o Senhor é conosco, o Senhor é comigo, o Senhor é com você também. Amém? Porque quando nós não temos essa consciência, nós nos apavoramos. Quando nós não temos essa certeza, nós nos assustamos demasiadamente em momentos que nós não deveríamos estar tão assustados assim. A certeza de que o Senhor está conosco, ela nos dá força, ela nos coloca de pé, ela nos ajuda a caminhar. E aí Maria, com certeza, ela é revigorada com essas palavras do anjo e ela segue, meus irmãos, carregando o Filho de Deus dentro do seu ventre, independente do que as pessoas estavam dizendo, independente do que José pensa em um primeiro momento. Nós conhecemos a história. Depois o anjo ele diz para José: olha, o que ela carrega é do Espírito Santo. E aí José entra naquele propósito junto com Maria. Mas Maria, ela é fortalecida pelo Senhor quando ela recebe essa palavra. A palavra que lhe traz uma certeza: o Senhor é contigo. E eu quero dizer para você aqui nessa noite, que Maria ensina para mim e para você, que em meio às adversidades que nós estamos vivendo, e quantas adversidades nós estamos vivendo, não é verdade? Esses 2 anos estão sendo anos extremamente difíceis para o mundo inteiro, mas Maria ela vem ensinar para você e para mim que o Senhor é conosco. Quando guardamos a nossa pureza, quando guardamos a nossa santidade, quando somos alvos de um favor imerecido do Senhor, porque o ser humano ele é pecador e Deus é totalmente santo, mas nós somos alvo da sua graça, do seu favor imerecido. Então nós entendemos que podemos viver e vencer qualquer situação difícil, porque o Senhor, Ele está ao nosso lado. Amém? Glória a Deus. Como isso é importante, meus irmãos? Saber que a presença do Senhor ela está conosco. Quando eu penso nisso, eu sou remetido lá ao Velho Testamento, lá em 1 Samuel, ali mais ou menos pelo capítulo de número 4, onde fala muito da Arca da Aliança, né? Você conhece essa história? A Arca da Aliança que simboliza a presença do Senhor no Velho Testamento. E chegamos ali em 1 Samuel, ali por volta do capítulo 4, a respeito da história do sacerdote Eli, da sua família, Ofni, Finéias, enfim, homens que não estavam vivendo em pureza, que não estavam buscando a santidade, e que em algum momento desrespeitam a santidade do Senhor e levam a Arca da Aliança para a guerra sem a permissão do Senhor, e a arca ela é roubada. A questão é, meus irmãos, quando a Arca da Aliança ela chegava em um lugar, entendia-se que a presença de Deus estava naquele lugar. E estava. A palavra nos diz que quando os inimigos do povo de Deus viam que a Arca da Aliança estava em um campo de batalha, muitas vezes eles se apavoravam, alguns até queriam fugir, porque entendiam que Deus estava ali, a presença do Senhor. Mas quando a Arca da Aliança ela foi roubada, porque Eli, porque os seus filhos não estavam vivendo em pureza e santidade, então Deus não estava mais caminhando com eles. Ali surge uma palavra, e a mulher de Finéias, se eu não me engano, ela tem um filho, e ela coloca o nome do seu filho com esse termo, Icabode, que significa ausência da presença do Senhor.
E essa mulher, ela diz, né, ali no texto indiretamente, que a sua vida agora está amarga, que os tempos são difíceis, que os problemas são muitos, porque a arca foi roubada. E sendo a arca roubada, não havia presença do Senhor nos arraiais de Israel. E aí eles passavam por crises inimagináveis. Porque quando nós não temos a presença do Senhor junto a nós, as crises, meus irmãos, elas realmente pesam sobre nós. Elas nos esmagam, elas nos trituram. Tanto que quando a presença do Senhor ela sai do arraial dos israelitas, o sacerdote Eli, ele leva um susto tão grande ao saber que Deus foi embora, que a presença do Senhor foi embora, que a presença do Senhor não estava mais com eles, que aquele homem ele morre de susto, assustado, apavorado. E eu quero dizer para você nessa noite que a falta da presença do Senhor na nossa vida é motivo para nos assustar, é motivo para nos apavorar. Nós precisamos, meus irmãos, buscar a presença do Senhor. Como Maria é agraciada e como agora ela é fortalecida ao saber que a presença do Senhor estava com ela. E em último lugar, em quarto e último lugar, a palavra nos diz que Maria ela era bendita entre todas as mulheres. O anjo declarou, meus irmãos, ante um olhar de espanto de Maria, né? O texto nos dá essa informação em Lucas 1:28, aonde o anjo vira para Maria e diz: bendita és tu entre as mulheres. Bendita és tu entre as mulheres. Você já pensou Deus falando isso para você nessa noite? Bendito e bendita é você entre os homens e entre as mulheres. Nós vimos no passado pessoas que viveram assim. Jó foi um homem que se destacou na humanidade. Chamou a atenção até do diabo, mas chamou a atenção do céu também. Nós vimos a mesma coisa com Noé. São pessoas que chamaram a atenção de Deus, porque em relação a toda a humanidade, foram pessoas diferentes. Claro que em épocas diferentes. Mas agora aqui, né, em relação a Noé e a Jó, falamos no futuro. Agora Maria, ela está em uma posição muito parecida com a posição de Jó e de Noé. Em relação a toda a humanidade, ela se destaca pelo seu modo de vida, pela sua santidade, pela forma de viver os preceitos do Senhor, as leis do Senhor, de ter comunhão com o Senhor. Bendita és tu entre as mulheres. E eu preciso perguntar para você nessa noite: será que você e eu somos benditos entre a humanidade hoje? Ou será que quando o céu olha para nós, quando o diabo olha para nós, ele não vê diferença entre nós e o mundo? Meus irmãos, se nós não chamamos a atenção do diabo e nós não chamamos a atenção do céu, nós estamos vivendo uma situação complicada. Porque o diabo, o inferno, precisa olhar para nós e dizer assim: olha, aquela pessoa ali vive uma santidade diferente em relação às outras pessoas. E isso me indigna. Isso é o inferno falando. Mas o céu, Deus, seus anjos, precisa olhar para nós e dizer assim também: ah lá, Fabrício, ah lá, a Sandra, ah lá, a Lourdes, ah lá, a Sônia, ah lá, a Márcia, a Nilceia, ah lá, o Newton. Essa pessoa, esse meu servo, essa minha serva. Ah lá, Manancial. Ali tem gente que vive uma santidade diferente da humanidade e isso me agrada. E Maria nos ensina isso, meus irmãos. Ela é bendita entre as mulheres pela forma como ela vivia a sua vida. Já cantaram por aí no mundo, não é? É preciso saber viver. Mas o modo como o mundo encara esse saber viver e o modo como Deus encara como nós devemos viver são modos completamente diferentes. Mas nós realmente precisamos saber viver para sermos benditos entre a humanidade.
uma humanidade afastada de Deus, uma humanidade que não quer nada com o Senhor, mas nós precisamos ser como Maria. Nós precisamos levar uma vida diferente, uma vida diferenciada. E não era para menos, meus irmãos, no meio de tantos milhares de mulheres em Israel, que poderiam ser alcançadas, né, por Deus, Maria foi a eleita, porque ela era a mais bendita entre todas. E isso me ensina, meus irmãos, isso me ensina, como isso me ensina e como isso deve ensinar a você e a mim. Nós podemos levar uma vida extraordinária como Maria, mas isso é uma questão de postura espiritual. Eu disse para você que para entender quem era Maria, nós iríamos estudar o seu caráter, o seu modo de vida, e assim também nós, você e eu, nós precisamos modelar, trabalhar, tratar o nosso caráter, o nosso modo de vida, o nosso relacionamento com Deus, e somente assim nós também seremos pessoas extraordinárias aos olhos do Senhor, para o Senhor, pessoas que chamem a atenção do Senhor. E eu pergunto para você, encerrando a nossa série, as extraordinárias mulheres da Bíblia nos ensinam que devemos levar e buscar vidas extraordinárias. E eu pergunto para você, você está pronto para isso? Você está pronta para isso? O que nós precisamos, o que nos falta para alcançarmos vidas extraordinárias? Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Deus Santo, Pai amado, eu agradeço ao Senhor, ó Pai, porque esse mês está chegando ao fim e mais uma série o Senhor nos entrega, ó Pai, para ministrar ao nosso coração as extraordinárias mulheres da Bíblia. E nós encerramos essa série com chave de ouro, ó Pai. A mais bendita entre as mulheres, Maria, uma mulher de extrema santidade e que nos ensina que nós podemos alcançar a santidade também. Uma mulher que leva uma vida extraordinária e que nos ensina que nós podemos levar uma vida extraordinária também. Maria não foi santa, o Pai, não é santa porque podia interceder por alguém ou fazer milagres, não. Mas ela foi santa pelo seu modo de se comportar, pelo seu modo de viver, que é uma inspiração para toda a humanidade. O modo de vida de Maria, ó Pai, é uma inspiração para nós, pela sua misericórdia, que nós possamos alcançar, ó Pai, algo parecido com o que essa mulher viveu, ó Deus, na sua caminhada, no modo de se relacionar com o Senhor, na sua submissão, na sua humildade, na sua pureza. Purifica-nos, ó Pai, para que possamos levar uma vida como essa mulher levou, para que possamos, ó Deus, viver a santidade do Senhor, para termos a plena certeza de que o Senhor é conosco e que somos benditos entre a humanidade. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Feliz demais em caminhar nessa série com vocês, em estar encerrando essa série. E agora, no mês de abril, certamente outra série virá. Eu ainda não me debrucei sobre isso, né? Ainda não posso dizer para você qual é a série que nós vamos estudar no mês que vem, mas certamente Deus vai nos dar a direção. O importante é, nós estamos encerrando esse mês de março, esse mês das mulheres, que Deus esteja abençoando as mulheres da nossa igreja e da nossa vida. Mas o fato é, as extraordinárias mulheres da Bíblia foram mulheres que deixaram exemplos, legados para nós, homens, e também para as mulheres seguirem, para imitarmos. Sejamos imitadores dessas mulheres e certamente o nosso relacionamento com Deus, ele vai evoluir, crescer, e aí, meus irmãos, seremos também agraciados pelo Senhor. Beijo no coração, uma excelente semana a todos e nós nos vemos então agora na quarta-feira na reapresentação do nosso culto presencial que está acontecendo lá na nossa igreja. Deus te abençoe, uma semana de muita paz
e de muita graça para você e para sua família. Eu quero fazer um convite a todos vocês que têm o desejo de viver mais perto de Deus, assim como eu. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, faz descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre te rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti, meu Deus, de ti. Aleluia. Oh, glória. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti.
sobre ti levante o seu rosto e te dê